Bom, pessoal, acho que esse post de hoje ele é um marco aqui para nós e eu queria fazer aqui um pouco uma revisão do processo da própria escola para a gente entender o papel desse grupo e entender esse post dentro desse contexto da escola. Qual é o modelo que a gente chegou aqui do que a gente está chamando de tentativa na contribuição para a escola de pensamento, que a gente está chamando de maneira geral de antropologia da sobrevivência. Então, a gente criou essa escola de pensamento, ela é ampla, já falei isso no início dessa semana, e existe uma aplicação dessa escola de pensamento no Brasil, que é a Bimodais. Então, a gente é um atualizador dessa escola de pensamento e dentro da narrativa da escola de pensamento. Só que ela é muito mais ampla do que a Bimodais. Amanhã, alguém aqui dentro fala assim, eu vou atualizar essa escola de uma outra maneira, usando todos os conceitos e tudo certo, não tem problema nenhum. Né? É assim que a gente trabalha. Dito isso, qual foi o modelo que a gente trabalha? Eu cheguei à conclusão que é o mais interessante dentro da certeza provisória razoável de 2020, primeiro semestre. Como é que está estruturado? Tem uma galera em torno da escola, que é o anel 4, que eu estou chamando assim, que é o pessoal das mídias digitais. O anel 3 é o pessoal que está nos grupos do Zap e Telegram, que já está numa zona de influência mais perto. Tem o pessoal dos grupos setoriais e tem vocês. Vocês são responsáveis para o debate da nova narrativa da ponta da escola, os debates, digamos assim, fronteiriços da escola. E aí, dentro dessa perspectiva, a gente criou também as leituras bimodais, e aí a gente vai oxigenando a escola com pensadores antigos e novos. Então, estamos aí com o livro do Arum, que eu não consigo dizer nunca o sobrenome dele sem ler, vou ler aqui, né? Que não é Sundar Arajan, não é tão difícil assim, mas não entra ainda, né? Sundar Arajan. Então, eu já estava até meio desanimado com o livro, e foi o Renato, que aí também tem o mérito, né, da gente estar coletivamente, e o mérito do próprio Renato de ser um cara que lê muito, dizendo, dá uma olhada então no capítulo, etc. Ele me chamou a atenção, fui ler, e aí de repente, do nada, apareceu um conceito, que eu acho um conceito fundamental, que é como se fosse aquela peça do quebra-cabeça. A gente estava com o quebra-cabeça todo montado, mas faltava uma pecinha no meio dele, e esse conceito, ferramentas de confiança, tecnologias de confiança, era o que estava faltando ali. Quando a gente vem dos canadenses, a gente vem intoxicado da mídia, a gente vem intoxicado pelo Sindicato da Comunicação. Então, esse Sindicato da Comunicação vamos pensar a sociedade a partir da comunicação. E aí a gente começa a analisar a sociedade a partir da comunicação, papapá. Como a gente está vivendo uma revolução civilizacional, a gente está rediscutindo a sobrevivência dos sapiens. A gente tem uma crise de sobrevivência, uma crise existencial. Quem somos? Nós vivemos, na verdade, uma macrocrise existencial. A gente precisa se repensar quem somos. E na resposta do quem somos, o que a gente faz para sobreviver? Né? E aí, estamos posicionados dessa maneira. O que a gente faz para sobreviver? Então aí a gente tem necessidade da antropologia da sobrevivência. A gente reestrutura tudo a partir da antropologia da sobrevivência. E a antropologia da sobrevivência, eu estava trabalhando dentro da antropologia da sobrevivência, mas com forte viés midiático da comunicação, em que a gente fala o tempo todo de mídia, linguagem, rastro e tal. Quando esse cidadão, o Arum, vou dizer o nome dele de novo aqui, Sundar Arajan, traz a ideia das tecnologias da confiança, ele não parte das mudanças, ele inclusive fala disso, mas não aprofunda isso, né? Ele não coloca isso como fator fundamental, ele fala do passado, da confiança e tal, mas ele não percebe a chegada das novas mídias e tal. Então e é isso que interessa na oxigenação. Eu estou lendo ele não está lendo a gente. E é isso que é o grande mérito nosso. Nós estamos lendo ele, estamos avaliando e estamos encaixando ele numa narrativa. A narrativa dele não conhece a nossa, né? E a gente então tem essa vantagem competitiva.
Então, a partir daí, o que a gente faz? A gente começa a perceber que, quando a gente fala de tecnologia de confiança, muda totalmente o enfoque. Porque, por exemplo, você pega o INES e tal, ele vai falar de tempo e lugar, não sei o que, papá, e quando a gente traz essa coisa da demografia, fica uma coisa muito interessante. Por quê? O que é fundamental para a sobrevivência do ser humano? Interagir. E qual é o problema principal que a gente tem? Se a gente tem aldeias e as pessoas se conhecem, então se estabelece uma confiança tribal, uma confiança da aldeia, a partir da linguagem que a gente tem, a partir da mídia que a gente tem, que é a mídia oral, e as pessoas fazem negócio uma com as outras porque elas se conhecem. Oralmente elas se conhecem. Conforme a gente vai aumentando a população, você vai aumentando a quantidade de desconhecidos. Olha novas narrativas começando a aparecer. Os novos, a gente aumenta a taxa de desconhecimento entre as pessoas. E no momento que a gente aumenta a taxa de desconhecimento entre as pessoas, necessariamente você precisa centralizar, e foi por isso que aconteceu no século passado, em que a gente saiu das pequenas cidades, né, criou megalópolis, e nessas megalópolis de desconhecidos, a gente precisou criar as hipermarcas. E as hipermarcas criaram um modelo de confiança. Então você faz aquele trabalho dentro das mídias de massa para que as pessoas confiem naquelas hipermarcas e as hipermarcas centralizaram o consumo, criando uma série de problemas da hipercentralização, né? Manipulação, falta de competitividade, baixa personalização, etc, etc. Essa é a crise. Então, qual é a crise do século passado? Aumento demográfico, aumento de desconhecidos no planeta e redução de trocas entre pessoas. Por quê? Porque você precisou verticalizar as trocas. Quando a gente rompe, como é que a gente rompe com isso? Quando a gente vem a nova mídia, ok, nova mídia, faz parte, demografia, nova mídia, mas para explicar principalmente o fator consequente, a gente tem que entrar direto nas tecnologias de confiança. Então você cria uma nova tecnologia de confiança com uma nova linguagem, uma nova tecnologia de confiança. Então os rastros são, o nome certo para os rastros, do ponto de vista da sobrevivência, é tecnologia da confiança. E aí você tem um boom exponencial da troca entre desconhecidos. É isso a base da civilização 2.0. É isso que está fazendo a grande diferença. É isso que está mudando profundamente a sociedade. Porque você tem novas tecnologias de confiança, tanto de maneira informacional, em que as pessoas passam a confiar em pessoas que não estão dentro das mídias tradicionais. Isso tem vários impactos, principalmente políticos, né, de educação, de tudo. E, além disso, um impacto fortíssimo no comércio. Porque você tem o boom dos desconhecidos fazendo negócio. No Mercado Livre, no Airbnb, no Uber e por aí vai. Então a gente vai... o fator exponencial é a possibilidade de desconhecidos fazerem negócio. Porque você tem as tecnologias de confiança. Aí dentro das tecnologias de confiança, aí você vai entrar um pouco na economia. Vai pegar a escola austríaca. O que você vai ter? Aí você precisa de um índice coletivo. Aí já não é mais linguagem de comunicação. Nós não estamos mais falando de comunicação e a gente não está trazendo as coisas da comunicação, a gente está trazendo da economia. Aí você precisa de um índice coletivo e esse índice coletivo, que é a reputação que as pessoas têm, permite que você crie uma nova ordem espontânea ou uma ordem espontânea mais descentralizada. E aí a gente começa, então, a estruturar essa antropologia da sobrevivência, né, sofisticando ainda mais a nossa narrativa. E eu acho que e aí eu queria chamar a atenção, que esse tipo de atualização só é possível neste modelo que a gente criou. E esse modelo que a gente criou é extremamente competitivo no mercado das narrativas. Porque ninguém está... Primeiro que ninguém tem o viés que a gente tem, canadense, austríaco, Ayn Rand, e o mix todo, Thomas Kuhn. A gente fez aqui um milkshake bom. Mas além desse milkshake bom, a gente está atualizando, a gente avalia juntos e a gente discute juntos aqui todo dia. Quem é que tem isso? Me diz aí, fala no Brasil.
Eu não vou falar lá fora porque eu não conheço. Mas no Brasil, me diz um centro, alguém de algum lugar que esteja discutindo digital como a gente está discutindo. Quero chamar a atenção de vocês. Me diz alguém que esteja fazendo desse jeito. E é isso que eu digo, que a gente está, em termos competitivos, no mercado da narrativa, muito à frente de todo mundo. Muito, muito, muito à frente. E aí não é porque o Nepô, não. Eu estou falando o seguinte, é nós, o nosso modelo, que a gente está construindo junto. O que vocês dizem? Se você está ouvindo esse papo aqui, esse áudio que você acabou de ouvir foi produzido em fevereiro. Ele foi fechado na escola. Só estou abrindo agora, depois de 6 meses, porque é o debate interno da escola. Você está tendo acesso. Mas você pode ter acesso todo dia nesse debate. É só você vir para dentro da escola. Entrar, fazer os módulos, entrar no grupo VIP, no grupo sênior. Ou então esperar 6 meses para ver o que está acontecendo lá dentro. Só que você não vai ter todas as interações que a gente tem ao longo de todos os dias, desintoxicando, ressignificando e construindo uma nova visão sobre o mundo futuro. Estou te convidando, me manda um zap. 2199-608-6422. Vou repetir. 2199-608-6422. Nepô, quero ser bimodal.